Se você deseja multiplicar o seu faturamento, então esse vídeo é para você. Bom, lá no vídeo passado sobre prospecção, né, eu expliquei o que é prospecção, para que ela é importante, por que você deve começar o seu negócio com ela, principalmente, e como que isso vai abrir o seu caminho para você estar vendendo mais, até para você desenvolver novas habilidades, ganhar musculatura na hora de falar com o seu cliente, para você ter uma mente mais ativa, mais alerta, porque naquele momento ali da prospecção, momento ápice que você está conversando com o seu cliente, que o seu cliente está com um desejo, é aquele momento ali que você tem que entregar o seu melhor para você conseguir ser mais efetivo e ter mais fechamentos ali, né, nas suas vendas, conseguir converter mais leads em clientes. Bom, só que esse vídeo vai ser uma série, né? Eu já expliquei primeiro o que é prospecção. Hoje a gente vai falar sobre abordagem. Beleza? Você assistiu o primeiro vídeo, você já entendeu, você criou sua lista, eu deixei uma planilha de Excel lá pra você, gratuita, pra você baixar aquela planilha e começar a organizar os seus contatos, classificar esses contatos, colocar a data que você vai entrar em contato com aquelas pessoas e aí chegou o dia que você vai falar com elas finalmente. Então agora é que começa o frio na barriga, né? Como que eu vou abordar essas pessoas? Como que eu vou levar o meu produto para essas pessoas sem parecer que eu tô desesperado, sem parecer que eu sou um grande amador nessa área, né? Porque, na verdade, não é que as pessoas não gostam de vendedor, é que as pessoas não gostam de ter que lidar com um vendedor amador, que é aquele vendedor que vai empurrando tudo de qualquer jeito, que fica perseguindo, que fica perturbando, que não entendeu ainda que aquele público não é o público ideal para ele, para comprar aquele produto, aquele serviço, ou então aquele vendedor que perde muitas oportunidades por ser também frouxo demais. Né? Não dá pra ficar aqui, ó, na posição da gueixa, dizendo amém para tudo que seu cliente fala, porque às vezes ele só não entendeu que aquele produto é realmente interessante e viável para ele. E muito disso você passa pela sua insegurança, por não ter a forte crença no seu produto, a forte crença em você. Então, esse é um tema também para um próximo vídeo, não vou me alongar muito nesse aqui, porque esse aqui a gente vai falar sobre abordagem. A melhor maneira de você entrar em contato com esse cliente e estar ali oferecendo o que você tem. Às vezes ele vem até você e ainda assim você precisa pensar numa maneira interessante de estar conversando com ele e mostrar para ele o valor daquilo que você tem, tá? Então, a primeira regra oficial dessa abordagem é primeiro a gente mostrar o valor que a gente tem, para depois a gente passar preço, orçamento e aí sim a gente ir pro fechamento, tá? Por que esse vídeo é tão importante? Porque o fechamento, ele tá 100% dependente da sua abordagem. Tá? Se você faz uma abordagem legal, com clareza, com atenção, estando ali disponível para o seu cliente, fazendo as perguntas certas para ele, para você entender a coerência dele. O que isso significa? A coerência é a sequência lógica que aquela pessoa precisa, né? As informações, elas vão ter que vir numa sequência lógica para que essa pessoa entenda que aquilo é para ela e decida comprar. Então, quando a gente faz uma abordagem seguindo a coerência do cliente, passando cada detalhe, mostrando para ele que as necessidades dele vão ser realmente supridas com aquilo que eu tenho, eu consigo ser mais efetivo no fechamento. Eu não preciso me preocupar tanto com o contorno de objeções, eu não preciso me preocupar tanto com follow-up em vendas, que é o tema do nosso último vídeo dessa série, onde eu vou falar sobre acompanhamento. Ou seja, quando o cliente diz não para você hoje, pode ser que daqui a um mês, um ano, ele te diga sim, desde que você faça um bom acompanhamento com ele. Só que quando a gente tem uma estratégia inicial que ela é muito boa, a gente vai perder pouco tempo precisando fazer acompanhamento e precisando se preocupar com objeções. Por quê? Se eu estou atacando o público certo, se eu estou trazendo uma abordagem clara, seguindo a coerência lógica da forma de pensar do meu cliente, o sim, ele está muito mais próximo de mim, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. Bom, primeira sugestão que eu vou te dar para a gente começar a falar sobre abordagem. Vai lá assistir o meu vídeo que se chama Os 3 Ciclos da Venda. Por quê? Porque a abordagem vai ser totalmente diferente dependendo do nível de complexidade daquilo que você vende. Então, se você vende um produto que é de ciclo curto, se você não assistir meu vídeo, você não vai entender nada do que eu tô falando. Pausa esse vídeo, vai lá assistir, depois você volta aqui, tá? Se você vende um produto de ciclo curto, é uma venda menos complexa. Que são aqueles produtos que são mais baratos, são aqueles produtos que você não precisa de tantos contatos com o seu cliente para conseguir fazer um fechamento. É aquele produto em que o marketing, ele é 80% da venda, ele é essencial para esse processo. O vendedor, ele é mais um tirador de pedido, né? Ele é mais uma pessoa que está ali disposta a estar recebendo aquela informação no tempo certo, passando clareza, passando disposição para aquele cliente, criando nele ali um entusiasmo, né? Muito obrigada, eu tenho certeza que esse produto vai revolucionar a sua vida, eu sou grata por poder fazer parte desse processo. É aquela pessoa que vai complementar ali, né, aquela estrutura da venda para você. Então, nesse tipo de venda, a abordagem é mais simples, tá? Ela não vai exigir tanto de você. Por quê? Porque esse cliente já está vendido. Ele já decidiu. Quando ele entrou em contato com você, ele já está ali, 80%, né, decidido de comprar. Porque
porque o marketing fez excelentemente esse trabalho para ele, tá? E aí quando a gente pensa na venda de ciclo médio, que é uma venda que ela pode ser tanto uma venda de ciclo curto, só que com fidelização desse cliente, ou seja, com recompra, um cliente que se torna recorrente, ou ele pode ser um produto que ele tem um pouco mais valor agregado, ou seja, ele é um pouco mais caro do que a venda de ciclo curto e por isso ele vai precisar de alguns contatos a mais ali para você conseguir fechar aquela venda, que é o exemplo do meu trabalho, que é vender curso de harmonização facial. É um curso entre 4 e 5 mil reais. Então, é uma venda que não é que no primeiro contato eu vou fechar. Eu fecho no primeiro contato? Sim, fecho muitas vendas no primeiro contato. Só que às vezes eu preciso de pelo menos uns 3, 4 contatos com aquele cliente, gerando nele o desejo, passando as informações que ele precisa, alimentando a coerência dele para ele falar, vou investir 4 ou 5 mil reais nesse curso porque vai valer a pena para mim. Então, esse tipo de venda é uma venda de ciclo médio. A importância do marketing é fundamental também, né? Ele vai fazer ali quase que 70% da venda, mas ainda assim o peso do vendedor é relevante, tá? O quanto aquele vendedor consegue ali converter aquela dúvida, tirar aquela pessoa de cima do muro e passar pro lado do sim ou talvez do não, né? É importante a gente ter o fechamento. O talvez é que mata a gente. Eu falo muito bem disso no meu vídeo sobre o não também vale dinheiro. Se você quer entender melhor por que é melhor às vezes a gente tirar um não do cliente do que deixar ele ali no talvez, o quanto que isso pode atrapalhar a gente na nossa rotina, na nossa disciplina ali diária de estar entrando em contato com as pessoas, o quanto que isso pode minar a nossa energia, tá? O nosso empoderamento, tudo isso. Então, também vou deixar esse vídeo aqui na descrição para você depois conferir, junto com o vídeo dos ciclos lá que você precisa assistir, tá? Então, para esse tipo de venda, a abordagem ela vai ter que ser um pouco mais complexa. Ela vai ter que ir um pouco mais a fundo para a gente de verdade entender a coerência desse cliente, para ali sim a gente conseguir fazer um fechamento legal e tirar um sim dele, tá? No final do nosso contato com ele. E por último, a gente tem a venda de ciclo longo, que aí sim a gente está falando de uma venda complexa, que é uma venda de altíssimo valor agregado, como por exemplo vender um imóvel, né, você fechar um grande contrato, você entrar numa sociedade, você apresentar uma proposta de negócios para alguém. Geralmente é aquele tipo de venda ou negociação que vai depender de várias etapas desse processo, às vezes anos. Contrato vai, contrato vem, ajusta aqui, ajusta lá. Você vai precisar de um poder de influência muito maior sobre esse cliente para ele conseguir comprar, né, se sentir ali realmente interessado e querer comprar aquele produto, fechar aquele contrato com você. Então vai exigir de você uma abordagem muito mais profunda, tá? Com algumas características bem diferenciadas, tá? Nesse último tipo de venda, quanto mais você ficar mostrando que você está orientado a fechamento, mais você vai assustar esse tipo de cliente, né? Esse prospecto, e a chance de você fechar é cada vez menor. Esse tipo de venda é na paciência, entender que aquilo é um processo, que aquilo ali ainda vai levar um tempo, que essa pessoa precisa confiar em você. Né? Eu acho que é um dos aspectos primordiais para uma venda de ciclo longo é a construção de confiança. Então a abordagem ela vai ter que ser muito mais profunda, ela vai exigir vários contatos com esse cliente, mas o que eu vou trazer para vocês aqui hoje é a abordagem para o ciclo curto, para o ciclo médio e para o ciclo longo, talvez ali para você conseguir uma primeira reunião. Para você conseguir agendar ali um primeiro contato, né, uma reunião um pouco mais profunda, você vai chegar para aquela pessoa ali e mostrar que você tem algo de valor para ela, que você quer conversar com ela, que isso talvez não vai tomar tanto tempo dela, e ali você vai ter a grande oportunidade, conseguindo esse encontro, você vai ter a grande oportunidade de mostrar o que você tem e sempre marcando outras reuniões, né? Essa também é uma regra primordial aí para quem tá fechando contratos muito longos, a venda de ciclo longo nunca saia de uma reunião sem ter agendado a próxima. Nunca! Sabe por quê? Porque às vezes você tá ali conversando com a pessoa, você fala, não, depois a gente vem então uma nova data pra gente se reunir. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai voltar pro mundo dela e aí ela vai ter tantas coisas pra fazer que você não vai ficar com prioridade. E ela vai acabar não agendando, você vai perder aquele contato, aquelas horas de trabalho que você se dedicou pra ir até aquele cliente, aquele conteúdo que você estudou, que você se planejou pra estar naquela reunião com ele. Sabe pra que vai ter servido isso? Pra nada. Porque você não agendou o próximo contato e ali morreu a história de vocês. Então, terminou a reunião, olha, então, agora que a gente já conversou sobre isso, eu fiquei te apresentar aquela outra parte, ou então você ficou de me entregar aquele outro documento, semana que vem, no dia tal hora, a gente pode se encontrar de novo? Já deixa o compromisso ali firmado, tá? Mas agora que eu já introduzi a importância da abordagem, que é isso aí que vai definir o seu fechamento, tá? Isso aí que vai evitar que você precise ficar se manjando de contorno de objeções, porque o cliente já vai estar ali, seguiu a coerência dele, ele já está vendido, é só assinar aquele papel, é só fazer a transação monetária e a venda está feita, tá? Então vamos lá. Bom, como que eu faço para entender a coerência do meu cliente e conseguir seguir a linha de pensamento dele, para ele entender que o meu produto se encaixa nas necessidades dele e eu conseguir ser efetivo no meu fechamento? A melhor forma da gente fazer isso é perguntando, tá?
Porque cada pessoa vai ter um motivador diferente, às vezes, para comprar o mesmo produto. Então, por exemplo, eu vendo Botox, né? O Botox, ele pode arquear a sobrancelha, ele pode, por exemplo, tirar o pé de galinha. Se a paciente chega pra mim e fala, eu tenho interesse em fazer um Botox, e eu já chego falando, ele é ótimo pro pé de galinha, mas às vezes ela não tem pé de galinha. Às vezes ela queria aquilo pra arquear a sobrancelha, só que eu cheguei usando o argumento errado. E ali ela pode até se desinteressar, falar, poxa, mas não é esse meu objetivo, não é muito isso que eu quero e tal. Se ela não for uma paciente esclarecida de que tem todas essas funções, talvez ali ela perca o interesse no produto. Então a melhor forma de eu fazer isso é perguntando, que legal, você tá interessada no Botox, mas exatamente o que te incomoda hoje? O que tá te incomodando hoje no seu rosto? Até porque, quando a gente faz essas perguntas, a gente abre um universo de possibilidades. E ali ela pode descobrir que não só a questão do arquear a sobrancelha, mas também o bigode chinês, mas também ela sente que tem um aspecto de cansaço no rosto. Ali ela vai te dando as munições, tá? Então, por isso, perguntar é a melhor maneira da gente conseguir extrair informação dessas pessoas, tá? E existe uma metodologia chamada Spin Selling, tá? Que foi a metodologia que revolucionou o mercado das vendas. Antes dessa metodologia, vendia-se algodão da mesma maneira que vendia-se um Boeing, tá? Um avião. Então não tinha muito uma metodologia, era meio que no empurra, vai, isso é bom, toma, compra, mas meio que no feeling, no instinto daquele vendedor, na experiência dele de mercado, e assim se fazia. Então, a partir do final dos anos 90 ali, Neil Rackham, que foi o criador dessa metodologia, ele estabeleceu 4 tipos de perguntas que a gente faz para esse cliente para a gente entender a coerência dele e ser mais efetivo no fechamento. Então, o primeiro tipo de pergunta que a gente vai fazer é a pergunta de situação. Pergunta de situação nada mais é do que quebrar o gelo, é você criar um rapport, uma conexão com o seu cliente. Se você não sabe o que é rapport, pode procurar meu vídeo aqui que você vai entender o que é, tá? E por que isso é tão importante. E além disso, dessa conexão, de quebrar o gelo, de primeiro, antes de sair vomitando o que você tem, é você entender qual é a situação que aquele cliente está, é para você criar um contexto, tá? A pergunta de situação, ela vai criar contexto para você entrar no segundo tipo de pergunta, que é a pergunta de problema. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Um exemplo de pergunta de situação. Você perguntar, por exemplo, eu quero vender a minha mentoria em vendas para uma empresa, né? Para uma empresa ali que tem um time comercial. E a primeira pergunta que eu posso fazer para eles, vou estar ali quebrando gelo, oi, tudo bem, vocês estão no Rio de Janeiro, que legal. Há quanto tempo sua empresa opera? Aí eu já tô pegando informação. Enquanto isso, eu não tô vendendo nada. Eu tô só fazendo a pergunta de situação e colhendo informação, né? E você tem que ficar muito atento, gente, às respostas. No início, você vai ficar pensando assim, qual é a próxima pergunta que eu tenho que fazer? Qual é o tipo de pergunta? Normal, você tá aprendendo ainda. Só que vai chegar um momento que isso já tem que estar na veia, já tem que estar natural. Pra quê? Pra você, de fato, focar no que importa, que são as respostas. Porque ali é uma palavrinha especial, um negocinho que seu cliente diz que você vai, computando. Computando, porque isso tudo vai ser munição pra você na hora de você fazer o fechamento, de você ser mais efetivo, você vai lembrar aquele cliente aquilo que ele disse pra você lá na primeira pergunta, enfim. Pergunta de situação. No caso, eu querendo vender a mentoria de vendas pra uma empresa. A primeira pergunta que eu posso fazer é, como que tá o seu time comercial hoje? Como que estão suas vendas hoje? Como é que tá a produção da sua empresa hoje? Aí eu vou ter as chances, de receber ali uma resposta. Vamos supor que o cliente fala, olha, hoje o meu time comercial, ele, tá desmotivado, eu já não sei mais o que fazer, eu aumentei o percentual de comissão, mas sabe, a venda não tá indo muito bem. Então olha só quantas coisas ele já me disse que são importantes pra mim, que quero vender pra ele uma mentoria em vendas. E aí, a partir desse ponto, eu criei contexto pra fazer pergunta de problema pra ele, tá? E aí eu posso fazer uma pergunta como que essa queda da produção do seu time de vendas impactou no teu faturamento? Ou então eu posso perguntar, essa desmotivação do seu time, isso está impactando no teu faturamento? Trouxe uma pergunta de problema. Então ali ele vai verbalizar o quanto que essa situação está de fato impactando no negócio dele. Então vai falar muito. Do último ano para cá, a gente caiu 30% do faturamento e eu não consigo mais trazer isso de volta. Isso está sendo assim, assim, assado. E ele está falando e eu estou ali prestando atenção em tudo que ele está falando. Se eu estou conversando com ele por WhatsApp, eu posso escrevendo alguns pontos chaves, porque isso vai ser muito importante para mim até em próximos contatos. Se ele não fechar comigo hoje, são esses detalhezinhos que vão me dar munição para fazer um bom acompanhamento em vendas, tá? Que a gente vai falar disso no quarto vídeo. Mas aí, vamos lá que ele me trouxe os problemas dele. E aí, depois da pergunta de problema, entra a pergunta de implicação. Qual que é o dever da pergunta de implicação? É tornar esse problema mais agudo, maior, às vezes tornar uma necessidade implícita, um problema que ele ainda não teve consciência de que existe, mas através dessa nossa conversa ele vai,
Ele vai ligando os pontos, ele vai interligando e ele vai entender que tem uma necessidade implícita ali. E na pergunta de implicação, a gente vai tornar essa pergunta implícita em: se o seu time tivesse um treinamento para ele entender o real valor dessa empresa, o real valor que eles têm como vendedores, e eles pudessem aprender a melhor abordagem possível para entrar em contato com esse cliente, as melhores ferramentas para ele criar conexão com aquele cliente e ser mais efetivo ali na hora de fazer um fechamento, como que você acha que isso poderia colaborar com o seu faturamento? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou quase ali na última pergunta, que é a pergunta de necessidade e solução, onde o próprio cliente vai verbalizar que ele precisa daquilo que você tem. E o nível de perguntas, o quantas perguntas você vai precisar fazer para conseguir construir essa coerência e ser efetivo na sua venda, vai depender da complexidade e do quanto que esse paciente também, esse cliente, vai te dando abertura para fazer essas perguntas, tá? Então, quando a gente pensa numa venda de ciclo curto, essa pergunta, o que te incomoda? O que te traz até aqui? Como que você espera que o meu produto consiga te ajudar? Essa pergunta, ela já é suficiente para esse tipo de venda. Não precisa ficar fazendo muito mais perguntas, a menos que o cliente te dê ali, né, através da conversa de vocês, você sinta que ainda assim é necessário fazer mais um pouco de perguntas para entender mais a fundo ali exatamente o que ele precisa, tá? Mas não é tão necessário investir tanto em perguntas, isso na verdade pode até te atrapalhar, porque às vezes a pessoa já está vendida, ela já decidiu. E aí, ao invés de você, né, fez a primeira pergunta, esclareceu o que é, tirou as dúvidas, mostrou, mandou antes e depois, depoimento de clientes, tal, já, sabe, passou ali as datas, ó, tem essa data, tem essa, às vezes ele só quer comprar logo. E se você fica prolongando muito esse processo, você causa até um estresse, né? E ele pode não querer mais comprar porque você atrapalhou muito esse processo da venda, sabe, gente? O que eu sempre falo aqui e vou sempre bater nessa tecla? Entra no papel do cliente, se veste no corpo dele. Imagina, você tem lá R$1.000 para fazer um botox, tu tá procurando o melhor profissional, o mais adequado para fazer isso para você. Aquele que você acha que vai realmente trazer um resultado bacana para você e que vai te dar uma assistência legal. No momento que você entra, você já tá decidido, você olhou o Instagram, você gostou dos antes e depois, você tem depoimentos, às vezes você tem indicação de alguém, você entrou em contato, já tá vendida, você quer agendar. E aí a pessoa te faz uma pergunta: o que te incomoda hoje no seu rosto? Aí você explica: olha, eu queria fazer o botox, eu tô com umas rugas aqui e tal, uma amiga minha já fez, beleza. Tá decidido. Aí a pessoa, ao invés de falar, tem a data tal, vamos agendar, não, ela fica fazendo pergunta. Por quê? Porque ao invés dela estar ali concentrada no cliente, entendendo o que é melhor para aquele cliente, ela tá pensando no como ela tem que fazer para ela ser melhor, para ela ter um desenvolvimento melhor, para ela ter uma abordagem melhor, tá? Sendo que a venda é sobre o cliente. Então sempre se travista do seu cliente, se coloque na pele dele, imagina a experiência de compra, como que é isso pra ele, é fácil, é legal, é agradável, é uma coisa que ele gosta, é um processo gostoso, é um processo chato, burocrático, é preço por inbox, ele tem que ficar correndo atrás de você pra conseguir as informações, né? É isso que a gente tem que pensar. Então, venda ciclo curto, simplicidade, vambora, a pessoa provavelmente já tá vendida, é só seguir ali, agendar e venda feita. Para uma venda de ciclo médio, a gente faz um pouco mais de perguntas. Por quê? Porque simplesmente a pessoa verbalizar que ela tem uma necessidade, no meu caso, vender o curso, quando eu vendo o curso de harmonização, né? Quando ela entende que ela precisa se especializar nessa área, que ela precisa adquirir esses conhecimentos para ela estar inserida no mercado, para ela conseguir ganhar mais dinheiro, faturar mais, o simples fato de eu perguntar o que te traz até aqui, como você espera que meu produto consiga te ajudar, ela vai trazer ali informações relevantes. Olha, eu quero ingressar nessa área, eu acabei de me formar, eu acho que é uma área muito interessante e tal, é por isso que eu tô aqui. Aí você passou dali e a partir daquele momento, eu só mandar informações sobre o curso, será que isso de verdade vai conectar com ela? Será que de verdade ela vai entender que a necessidade dela vai ser cumprida, suprida naquele curso? Quantos cursos de harmonização facial existem no Rio de Janeiro? Por que ela vai escolher o meu? Por que o meu é o ideal e o adequado para ela? Então você entende que com apenas uma pergunta eu não consigo essa resposta? Então, a partir do momento que ela fala, eu tô recém-formada e tal, eu quero entrar nessa área, que legal, que bacana, mas o que exatamente você espera aprender nesse curso, desenvolver nesse curso? Né? O que te chamou a atenção para vir aqui conversar comigo? E aí, eu tô trazendo ali um pouco mais de aprofundamento para ela falar: olha, eu tenho 2 amigos que já fizeram, me indicaram, ponto positivo, indicação é um passinho ali no sim. Ou, nossa, eu vi ali na descrição do curso que vocês abordam essa parte de empreendedorismo, de vendas, gestão de clínica, eu acho que isso vai ser essencial para mim, que tô começando. Então ali ela vai te dar mais um pouco de munição, ela vai mostrar o que exatamente ela quer aprender. Olha, eu vi que vocês têm uma técnica de fios, eu acho que isso tá super em alta e eu quero fazer um curso que seja bem completo, que inclua as técnicas de fios. Então ali ela tá me mostrando ainda mais o que ela precisa desse curso, o que ela quer extrair. E aí eu vou concordar com ela e vou atacar aqueles pontos. Vou falar: olha, fios é o nosso procedimento referência. O Dr. Lucas, que é o professor do curso, ele tem residência na Coreia do Sul. É um dos únicos 20 brasileiros que fez essa especialização lá.
E agora eu vou te mandar as informações do curso para tirar todas as suas dúvidas. Para também não ficar muito no lenga-lenga, a pessoa, tá, eu quero o cronograma, tá, eu quero, né? Então a gente faz essas duas perguntas ali, uma pergunta de situação, uma pergunta de problema. Como assim? O que é pergunta de situação? O que é pergunta de problema? São perguntas, uma metodologia criada por Neil Hackman. Eu vou criar um vídeo específico porque é muito profundo e não vai dar tempo de falar desse vídeo aqui, então vai virar um vídeo de 1 hora, né? Ao invés de um vídeo para te ajudar rapidamente, vai ser uma aula que você vai ter que sentar e assistir com um caderno e caneta, tá? Então eu vou criar um vídeo só para falar dessa metodologia Spin Selling, mas é basicamente você entender a situação daquele cliente, entender o problema dele, cutucar a feridinha dele, pra ele ter aquele senso de urgência, entender que é pra agora e tal, e aí se a gente conseguir ser mais efetivo, tá? E aí a partir do momento que ela me respondeu essa segunda pergunta, e aí eu ataquei naqueles pontos, realmente a gente fala muito sobre vendas nesse curso, olha aqui, o que alguns alunos nossos já conseguiram assim que saíram do curso, aí tu tem lá um depoimento bonitão, do aluno falando, olha, eu saí do curso já com o paciente agendado, né, um dia depois do curso eu recuperei todo o valor que eu investi naquele curso, porque eu segui o passo a passo que vocês me deram, então isso ali, a pessoa vai falar, putz, isso funciona, nossa, olha só, essa pessoa tinha o mesmo problema que eu e ela conseguiu solucionar fazendo esse curso. Esse curso é pra mim. Vou trabalhando a coerência dela. E aí depois quando eu mando o texto pronto, com as informações, eu também vou pensando em como que essas informações têm que estar estruturadas para seguir essa coerência. Então eu vou entender quais são as dores do meu público ideal. As dores deles são trabalhar muito, ganhar pouco, não ser valorizado no mercado, entender que tem vários profissionais que têm essa especialização em harmonização e estão se dando muito melhor do que eles, estão criando um status social, estão tendo muito mais visibilidade. Então, na hora de eu montar esse texto, eu vou atacando ali. Primeiro eu coloco nas dores, vou atacando as dores dele. Depois eu vou trazendo ali as soluções, o como que esse produto vai mudar a vida dele. E aí trago as informações organizadas ali, dia 1, o que vai ter, dia 2, o que vai ter, pra ele ali ir entrando. E conforme ele vai lendo, ele vai imaginando, ele vai contando a historinha na cabeça dele. Nossa, realmente aqui, eu vou ganhar mais fazendo isso, eu vou ter mais reconhecimento fazendo esse curso, eu vou sair segura para praticar, para atuar, que é o que eles mais querem quando eles vão escolher um curso para fazer. E ali vou trabalhando as outras informações. No final, ele não tem opção, né? Se ele tem aquele dinheiro naquele momento, se ele tem condição de parcelar aquilo, se ele tem limite no cartão de crédito dele, ele vai fechar. Se ele não fechar, porque ele é muito burro. Brincadeira, desculpa a palavra. Mas eu tô dando tudo ali que ele precisa, sabe? Aquela sensação de dever cumprido. Fiz meu papel, agora a solução tá aqui, é o que você precisa. Se você não quiser levar, aí o problema não é meu, o problema é seu, porque você vai voltar para casa sem a solução e eu vou continuar aqui oferecendo para outras pessoas que vão absorver aquilo e vão sair na sua frente no mercado. Não tô falando pra você falar isso pro cliente, tá, gente? Tô trazendo para vocês só a percepção que a gente tem que ter quando a gente faz uma abordagem maravilhosa e o cliente assim não fecha, né? Porque a gente não vai fechar todas as vendas. Nem o melhor vendedor do mundo vai fechar todas as vendas, não é mesmo? Mas a gente tem que ter essa clara percepção de, cara, eu fiz meu trabalho direito? Fiz. Então se essa pessoa não fechou, não é problema meu, sabe? Então é isso que a gente tem que ter certinho na nossa cabeça. E por último, a venda de ciclo longo, a gente pode trabalhar ali com uma abordagem bem parecida com a venda de ciclo médio, já que o nosso objetivo é conseguir agendar a nossa primeira reunião. Então a gente vai trazer ali, né, vai quebrar o gelo com aquele cliente e tal, a gente vai trazer a pergunta ali de situação, que é para entender o momento dele, para entender o que ele tá, se ele veio atrás de você, o que te trouxe até aqui, o que te faz vir até aqui. Agora, se ele não veio até você, como que eu faço, Bárbara, para entrar em contato com esse cliente? Eu quero trazer aqui uma proposta para você que talvez trabalhe no mercado que sofre muito preconceito, como era o meu caso, quando eu trabalhei no marketing multinível. Né? Eu tinha que agendar reunião com as pessoas, só que as pessoas não queriam encontrar comigo porque elas achavam que era pirâmide, elas achavam que era um esquema fraudulento, elas tinham um preconceito em cima daquilo. Talvez esse seja o seu caso, né? Talvez você seja um atendente de telemarketing e ninguém gosta de receber ligação de telemarketing. Talvez você trabalhe com alguma coisa que ainda é muito nova, é muito disruptiva e as pessoas pensam, não preciso desse sistema agora, não preciso disso aqui. Então eu quero te dar uma dica. Você pode fazer uma abordagem indireta. Como que é isso? Você entra em contato com aquele cliente e você fala que você está fazendo uma pesquisa de mercado com... você está entrevistando engenheiros, tem um produto para um engenheiro. Olha, eu trabalho em empresa tal, eu estou fazendo uma pesquisa com engenheiros aqui do Rio de Janeiro e você tem exatamente o perfil. Você teria 2 minutinhos para responder 3 perguntas básicas que eu vou te fazer? Aí a pessoa pensa, poxa, eu não tô sendo vendida, ninguém tá tentando me vender nada. Eu só vou responder 3 perguntas em 2 minutos pra essa menina e já libero ela. Entendeu? Ela já me libera disso, não vai ficar me perturbando, me procurando outras vezes, tá? Então você pode usar esse tipo de abordagem e ali você seleciona 3 perguntas que realmente vão te fazer ali encaminhar aquela pessoa pra querer conhecer o seu produto, tá?
E ali você pode perguntar, como que os engenheiros foram impactados nessa pandemia? Por exemplo, você já está criando uma pergunta de problema. E ele vai começar a verbalizar, olha, eu perdi meu emprego, eu tive que mudar de casa, que eu acabei não conseguindo bancar aquele aluguel lá, enfim. Ele vai te trazer uma situação ali, olha, meu salário foi reduzido na empresa que eu trabalho, enfim. Ele vai te trazer algum problema. E aí depois você pode atacar ainda mais nesse problema, cutucar na feridinha dele. Ah, nossa, sinto muito e tal, por isso. E você não é o único, tá? Fique tranquilo. Hoje, a maior parte dos engenheiros que eu entrevistei também passaram por esse problema, pra você deixar a pessoa mais à vontade, ali, mais segura, pra abrir realmente ali os problemas da vida dela. E como que essa demissão impactou na tua vida familiar? Gente, presta atenção. Por que as pessoas trabalham? Por que as pessoas fazem o que fazem? Sabe? Porque ama? Pode ser. Mas é porque tem que pagar conta. Porque provavelmente tem uma família, tem alguém, tem um porquê por trás daquilo ali. Né? E quando a gente faz esse estudo da cabeça do nosso cliente, são coisas que a gente tem que parar pra pensar. Então, se esse cara é um engenheiro, ele trabalha, será que ele tem filhos? Eu investiguei na rede social dele, eu vi que ele tem. Será que os filhos dele foram impactados pelo desemprego dele? Como que isso impactou na sua renda familiar? Você tá cutucando na ferida, olha, foi muito difícil dentro da minha casa. Minha esposa teve que dobrar os plantões dela, meus filhos, eu tive que trocar eles de escola, enfim. Aí a pessoa vai realmente falar o que doeu nesse processo dela da demissão. Né? E ali você pode trazer uma terceira pergunta. Você já pensou em trabalhar como perito de engenharia e ganhar um salário salário não, né? Mas ter uma remuneração média ali, sei lá, de 15 mil reais por mês, isso ajudaria a sua vida hoje? Porra, você tá só fazendo uma pesquisa, uma pergunta. Você pode, de fato, com apenas uma pergunta, fazer uma pessoa pensar numa possibilidade que ela nunca tinha pensado. Você pode trazer ele realmente algo que vai mudar a vida daquela pessoa. E ela fala, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Como que funciona isso? Você entende disso? Então, vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouco mais também sobre um outro lado do meu trabalho, né? Eu não trabalho apenas com pesquisas, mas eu trabalho também recrutando os melhores engenheiros, entendeu? Dar uma aumentada no pavão ali, os engenheiros que têm mais reconhecimento, que desenvolveram bons trabalhos e tal, para estar participando dessa imersão perito em engenharia 3.0. Né? E aí você cria uma copy toda bonitinha, tocando nas dores dele, trazendo depoimentos de outras pessoas que já fizeram esse seu curso de perito e como que a vida delas foi transformada, mostrando a vida da pessoa depois que ela faz isso, a liberdade de tempo para estar com a família, a liberdade financeira, tá? Aí é com você, a forma com que você vai expor esse produto, sempre trabalhando ali a coerência, tocando nas dores daquele cliente e tal. Aí no final você fala, você teria um dia pra gente conversar melhor sobre isso? Porque eu preciso te apresentar ali a proposta de uma forma mais adequada, que é só realmente a título de pesquisa que eu tava fazendo pra minha empresa e tal. E aí você marca a sua primeira reunião com ele pra você apresentar aquele produto, aquela proposta, aquele negócio pra ele, tá? Então, esse foi o meu vídeo sobre abordagem. Eu espero ter trazido alguma luz pra você na sua cabeça, espero poder ter te ajudado de alguma forma. Esse conteúdo dele é muito denso e muito extenso, então provavelmente eu vou gravar vários outros vídeos falando sobre isso aqui, sobre outras nuances, sobre outras óticas e perspectivas, tá? E vou gravar um vídeo falando sobre o Spin Selling, essa metodologia para a gente fazer uma abordagem ali através de perguntas. Tem níveis de perguntas a ser feitos dependendo da complexidade daquilo que você vende. Eu acredito que vai te ajudar muito também. Então, se você gostou, curte, comenta, manda para os seus amigos e me segue no Instagram, tá? Eu tô lá, Bárbara Alonso, __, todos os dias, postando um pouco da minha rotina, um pouco dos meus resultados, dicas pra vocês de como vocês podem no seu dia a dia ir adaptando algumas situações, né, algumas coisinhas ali que você tá fazendo errado pra você virar a chave e fazer a diferença e multiplicar o seu faturamento, tá bom? Então é isso. Um beijo, até lá!